E aí pessoal, tudo bem? Finalmente começou o torneio de candidatos, com muita luta, mais até do que o esperado. Vamos fazer um resumão aqui do que aconteceu e focar numa posição específica, né? A primeira partida a acabar foi entre o Vachier Lagrave de Brancas contra o Caruana, o Marrui Lopes com o Bispo C5, né? Vulga Arkangelski. Caruana de Negras claramente mais bem preparado, chegou até a tomar a iniciativa da partida, mas o Vachier se defendeu relativamente bem e conseguiu o empate. Depois tivemos o empate entre o Grishuk contra o também russo Alexeyenko, inglesa de Brancas. Pouco a pouco foi colocando pressão, um centro impressionante de peões, bela partida estratégica, deve ter ficado quase ganho, se é que não ficou, mas se apurou muito e próximo do lance 40 jogou algumas decisões erradas e permitiu o Alexeyenko de volta para o jogo, e quando teve o bônus do lance 40 a posição já estava empatada. Eu acho que vale citar o lance A6 do Alexeyenko, que mesmo que seja impreciso, conseguiu complicar o jogo no apuro de tempo. Eu acho que merece, é um lance que exclama psicologicamente, mesmo que objetivamente não seja um grande lance. Aí depois tivemos duas vitórias negras, né? Que uma já é difícil, duas ainda é mais surpreendente ainda, né? Na primeira, Ding de Brancas contra o seu compatriota Wang Hao, outra inglesa, Brancas conseguindo uma pequena vantagem, eu diria nada de especial, até o Ding jogar o lance F4, que apesar de ser um lance estrategicamente desejável, é um erro, e o Wang Hao jogou uma sequência muito precisa para aproveitar esse erro. Ding depois não jogou da melhor forma e após alguns erros chegou numa posição provavelmente perdida. No lance 41, depois de torre G2, quem quiser achar o lance do Wang Hao fique à vontade. Quem viu o vídeo anterior de introdução da série vai lembrar da partida do Reshevsky com Petrosian, do sacrifício de qualidade, e aqui o Wang Hao jogou torre G4 exclama, disparado a melhor tentativa de converter esse final, tanto que 5 lances depois o Ding teve que abandonar. Um verdadeiro balde de água fria num dos favoritos do torneio, né? Vamos ver como é que ele vai lidar com isso. Além de ter que ficar de quarentenas do torneio por ter vindo da China, teve esse início bem triste, né? Vai ser interessante ver como é que ele vai se recuperar. Mas a partida que eu queria focar mais é entre o Anishigiri de Brancas contra o Nepomniachtchi, mais uma inglesa, né? Terceira em 3 em 4, só que essa foi muito mais aguda e agressiva que as outras duas. Pode bem ser a abertura do torneio, né? A gente viu o AlphaZero jogando várias inglesas naqueles matches com Stockfish, pode ser que influenciou o pessoal. Mas essa partida aqui ele estava excepcionalmente bem preparado, jogando lances muito rápidos. É de tirar o chapéu para o Nepo por ter conseguido no tabuleiro mesmo achar uma solução decente para os problemas e conseguir igualar de certa maneira, né? Depois até tomou a iniciativa, mas algo realmente impressionante. Até a gente chegar na posição crítica, na minha opinião, que é o lance depois de Rock, o lance 28 das negras, que vamos tentar entender. Quem quiser achar o melhor lance para as brancas, fique à vontade. Vou só fazer lá um panorama geral, talvez ajude nessa busca, né? Posição claramente aberta, peças pesadas, isso faz que o fator rei seja bastante relevante. Preto tem um peão a mais. Um outro fator que eu acho que é importante são essas peças no ar. Eu tenho uma sensação que as peças brancas estão menos coordenadas do que as negras. As peças negras parecem mais seguras, né? Então, por exemplo, você pode imaginar um cenário que a dama em B7 demate em H1, ou um cheque em B1 pegando a torre de E4. São alguns fatores que fazem o branco ter que tomar bastante cuidado, né? Quem quiser pensar mais um pouquinho, fique à vontade. Mas, na minha opinião, o melhor lance para as brancas é a torre H4. Esse lance fica de olho no ponto H7, defende a casa de H1 e a torre fica segura. O peão de C4 pode ser que eu capture mais tarde, mas não tem tanta pressa. É mais importante a coordenação do que o balanço material. Eu, como um eterno viciado em material, me compadeço, tenho empatia pelo Giri, pelo peão que ele capturou. Mas aqui o fator mais importante era realmente a coordenação das peças. Por exemplo, se torre D8 capturar em C4 já é possível taticamente. E se um lance como rei G7, as brancas nem precisam se preocupar com o peão de
de C4 agora, só melhoram. Bispo D1, torre C8, por exemplo, bispo C2. E as brancas têm uma bela posição, H7 está atacado, o peão de A pode começar a avançar, se precisar eu jogo o rei G1, e é muito difícil imaginar que as pretas consigam converter esse final. Mas na partida o Guiri não aguentou e se sentiu obrigado a recapturar o peão de C4, percebendo que tinha uma diagonal em G8, tocando, ameaçando bispo por E6 cheque em alguns casos. E aí nesse caso ele achou que ele ia sair vivo disso, né? Só que o Guiri tinha um lance muito, muito espertinho, que é rei G7. Agora bispo por E6 não é cheque, a dama de C3 está no ar, torre C8 está vindo, e as brancas provavelmente vão ter que perder material. Se dama D3, por exemplo, que com a torre em H4 funcionaria, aqui bispo F5 simplesmente ganha qualidade. Dama B4 deve ser o melhor lance, mas ainda assim não resolve todos os problemas. Por exemplo, torre B8, bispo B5, e aí o preto pode escolher entre bispo por A2, capturar o peão a mais e tentar pressionar, está um pouco melhor, ou até bispo D5, criando algumas ameaças táticas, e o branco teria que ser muito preciso para não perder. Na partida, as brancas jogaram dama B3, o preto jogou torre B8, e agora vai cair material forçosamente. Se dama D3, bispo F5, ainda ganha qualidade. Se dama A4, tentando defender tudo, taticamente vai dar errado. Bispo D7, a dama não tem uma casa agradável para ir. Se dama D1, por exemplo, bispo F5 liquida a fatura. Então o Guiri resolveu sacrificar a dama. Jogou bispo por E6 e depois permitindo torre por B3. Aqui ele ainda tinha uma ideiazinha, ele jogou cheque. Rei H6 não progride, porque eu tenho cheque em H4. Então tenho que voltar rei F8. E aqui o branco retomou em B3. É importante perceber que se torre G8 tentando pegar a dama não funciona, porque rei E7, torre G7, rei D6, torre por C7, é que eu dou o check-in intermediário em B1, depois captura a torre em C7 e as negras estão ganhas. Por isso o Guiri, depois de rei F8, capturou simplesmente bispo por B3 e jogou com a dama por torre e peça. Essa posição ainda assim deve ser empate. O próprio Nepomniachtchi falou na entrevista pós-mortem que devia ser empate até com alguma facilidade, mas acho difícil acreditar que seria tão fácil assim, porque um jogador da força do Guiri perdeu isso, o que já é um sinal de que a vida não é tão fácil. Posteriormente o Guiri deve ter cometido uma imprecisão ou outra e realmente aí ficou perdido, principalmente quando ele teve que dar o bispo pelo peão, chegando numa posição de dama e peão contra torre e peões, e nesse final o Guiri jogou de maneira absolutamente brilhante. Vale dizer que quando as brancas só têm um peão em F2, se o rei das brancas chega em E2 ou E1, a partida seria empate, seria uma fortaleza. E em nenhum momento o Nepo permite isso, demonstrando uma técnica absolutamente brilhante. Eu vou colocar aqui a posição final. Vale a pena brincar, tem um site chamado Nalimov, vou deixar o link na descrição abaixo, que você consegue montar posições de até 6 peças e ele vai falar exatamente se é ganho, empatado ou perdido. E vocês podem colocar, por exemplo, o rei branco estando em E1 ou E2, ou o peão negro em vez de G4 estando em G4, e você vai ver que os resultados mudam de ganho para empatado em alguns casos. E parecia que o Nepo tinha clara noção disso para conseguir executar a vantagem de maneira quase perfeita. Claramente é o jogador que melhor jogou xadrez no primeiro dia, e talvez isso mude um pouco, porque ele não estava exatamente entre os favoritos, e eu acho que essa partida faz dele, enfim, aumentam bem as chances dele. Bom, é isso. Quem gostou, dá um like aí no vídeo. Na descrição abaixo segue o link com as partidas do site oficial, a transmissão oficial e do próprio Nalimov. E amanhã estamos aí de volta. Até mais, galera.